Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículos de número 5 a 7. Gênesis capítulo de número 6, versículos de número 5 a 7. E à medida que você encontra esse texto, eu gostaria que você ficasse em pé, para que nós pudéssemos ler esse texto. Gostaria também de incentivar você, hoje à noite, a pegar um papel, uma caneta e anotar algumas coisas que vão ser ditas aqui. Eu creio que são de suma importância para o momento que nós estamos vivendo no mundo. Então, vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos orar. Pai, nós sempre precisamos da graça do Senhor, porque nós, em nós mesmos, não temos capacitação alguma para falarmos daquilo que é espiritual. Então pedimos nesse momento a unção espiritual dos altos céus, meu Pai, para ministrarmos esta palavra. Vivemos tempos trabalhosos e eu sei que o Senhor, de forma contínua, tem usado a sua palavra para nos exortar e nos fazer entender quem nós devemos ser e como nós devemos ser. Nessa noite, Senhor, ministra a Tua palavra aos nossos corações, de tal forma que possamos claramente entender qual a vontade do Senhor para com as nossas vidas. É a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu falo que chega um momento que nós começamos a nos tornarmos contador de histórias, né? E os anos vão chegando e nós vamos acumulando durante a nossa vida experiências, e nós começamos, de uma certa época, a recordar e falar sobre elas. Mas eu lembro da minha época de infância, e faz algum tempo agora, quando constantemente eu ouvia esta frase dos meus pais: você é o mais velho, você deve dar o exemplo. Quantos filhos mais velhos temos aqui? Levanta a mão. Olha, eu sou o filho mais velho lá na minha casa. Temos vários aqui. Eu creio que você, como eu, não foi diferente. Você também ouviu dos seus pais esta frase: você é o mais velho, você tem que dar exemplo. E é interessante, quando nós pensamos nisso, irmãos, que a visão de nossos pais era que através do nosso comportamento nós poderíamos estar influenciando positivamente o comportamento dos nossos irmãos. Ou seja, os nossos irmãos poderiam ser influenciados por nós, poderiam ser de alguma forma direcionados a algo bom. Ou seja, eles estavam dizendo: se você tem um mau comportamento, os seus irmãos estão te olhando, e o que vai acontecer é que eles vão agir como você. Mas se você tiver um bom comportamento, você vai ser uma boa influência para os seus irmãos, e ao observarem você, eles vão ter um comportamento melhor. Eu creio que, irmãos, que assim como os nossos pais, Deus nos tem chamado para sermos uma boa referência para este mundo. Deus nos tem chamado para sermos luz,
Deus nos tem chamado para sermos sal. Deus certamente, ao nos criar, Ele nos criou com um propósito. Eu lembro que essa semana uma pessoa perguntou para mim: pastor, qual o sentido da vida? É uma boa pergunta. Qual o sentido da vida? Qual o propósito da nossa existência? Eu falava para esse senhor, eu dizia, para nós entendermos o nosso sentido da vida, o sentido da vida, nós temos que entender por que o Senhor nos fez. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos entender que o Senhor nos fez para a sua glória, para a sua honra. Em outras palavras, o Senhor nos fez para que, ao nos observarmos, nós pudéssemos ver claramente a manifestação desse Deus, dessa sabedoria divina, desta grandeza divina, dessa ciência divina. Da mesma forma como observamos e admiramos as coisas criadas. Ou seja, o Deus espiritual, ele se torna palpável, ele se torna uma pessoa que podemos tocar através das obras das suas mãos. O livro de Romanos, capítulo 1, diz que o homem é indesculpável, porque Deus, de uma forma muito clara, através das coisas criadas, ele se revela e se torna conhecido. Nós podemos claramente perceber, reconhecer Deus através daquilo que Ele faz, através daquilo que Ele tem criado. E para isso o Senhor nos criou, para que através de nós, as pessoas à nossa volta pudessem claramente entender e reconhecer a existência de um Deus. É interessante que quando nós paramos para pensar sobre isso, eu recebi tempos atrás uma mensagem via e-mail, que o tema era evolução e criação. Talvez Dona Sueli recebeu esta. Então aparecia uma cabine de avião, não é? Com muitos aparelhos, 3 poltronas, né? Certamente o piloto, o copiloto, o comandante, repleta de equipamentos. E eles escreveram ali, né? Isto é obra da criação, ou seja, da mente, da capacitação humana. Então o homem engenhosamente criou. E do outro lado aparecia um cérebro. E aí ele dizia assim: isto é obra do acaso. De um lado o avião, criação. O cérebro humano, acaso. E ele estava falando sobre isso, e o que ele queria dizer dessa forma engraçada, usando outros exemplos, não é? Ele pegava um F-15 lá dos Estados Unidos voando e falava: isto é criação. Aí ele mostrava uma foto de um beija-flor voando, e ele diz: isto é acaso. E claramente ele estava dizendo: olha, é impossível não reconhecer a existência de um Criador. Se para estas coisas falíveis, porém engenhosas, houve alguém que pensou e criou, o que dizer destas outras, muito mais, exigindo muito mais engenharia e perfeita? Certamente houve alguém que criou. Então Deus nos criou e através das obras das suas mãos, Ele se torna conhecido, Ele se revela. Deus nos criou para que através de nós os homens pudessem conhecê-lo, pudessem conhecer os seus valores, os seus princípios e aquilo que Ele é. Porém, irmãos, se observarmos a nossa volta, ao invés do homem se tornar uma referência, ao invés do homem se tornar um exemplo, o que nós podemos observar à nossa volta é que temos mais exemplos ruins do que boas referências. É interessante pensarmos sobre isso. A presença de boas referências, se nós estudarmos à luz da palavra de Deus, elas têm um valor muito importante na sociedade. Quando nós estudamos o texto de Gênesis, capítulo de número 6, nós podemos aqui observar o quê? Que Deus lá do céu, olhando o homem aqui na terra, o que ele percebeu? Que
todos os homens se desviaram para o mal. E somente existia uma família que não estava contaminada nesse nível, que era a família de Noé. Era Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E o restante da humanidade, toda uma geração, havia se corrompido. E quando Deus olha para isso, surge em seu pensamento, em seu coração, uma coisa: não há mais esperança. Ou seja, quando o homem se afasta de Deus e deixa de ser aquilo que Deus quer que ele seja, perde-se a esperança. Ou seja, o propósito que Deus tem para a humanidade deixa de ser um propósito possível de se realizar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm em suas casas aspiradores de pó. Tem? Se você tivesse em sua casa um aspirador de pó que não aspirasse pó, o que você faria com ele? Ou você arrumaria ele, mas se não houvesse conserto, você faria o quê? Jogaria fora. Ou seja, quando nós temos uma coisa que foi criada para uma função e ela deixa de atender esta função, qual o destino que ela deve ter? A destruição, porque ela perdeu o sentido ou o propósito pelo qual ela foi criada. E quando Deus olha lá dos céus e vê o homem, e o homem comportando-se da forma que ele se comportava, o que Deus percebeu é que não havia sentido na existência do homem. Em outras palavras, Deus disse: se eu não poupar Adão, se eu não poupar a Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras, é questão de tempo, não vai haver mais esperança. Quando nós pensamos sobre isso, irmãos, vou te dar um exemplo para você entender. Vamos pensar em um pai. E ele tem os seus filhos. E um dos seus filhos, em um momento de crise, ele diz um palavrão. Uma palavra torpe, uma palavra suja. E aquele pai, revestido de toda a autoridade que Deus lhe deu, ele de uma forma, através de um instinto, ele vai lá e dá um tapa na boca do seu filho. E com um tom de exortação ele diz: isto é errado e você nunca mais deve falar esta palavra. Aí você fala: esse pai realmente está certo, está corrigindo o seu filho. Mas eis que o seu filho vira para ele, como que não entendendo, e diz: mas papai, esta palavra o Senhor já falou outras vezes. O Senhor já usou estas palavras, por que o Senhor pode falar e eu não posso? Ou seja, aquela criança diz: eu não estou entendendo, o Senhor está querendo que eu seja o que o Senhor não é. E quando nós queremos que as pessoas sejam o que nós não somos, ao invés de nós alimentarmos as pessoas de esperança, nós alimentamos as pessoas de desesperança. Vou dar um outro exemplo. Você tem um filho, uma filha, e você chega para ele e diz: filhinha, esta não é uma roupa que você deve vestir, porque é uma roupa não tão moral. Ela vira para você e diz o quê? Papai, todo mundo usa essa roupa. É comum as pessoas usarem isso. As pessoas que eu convivo com elas dizem que é assim que deve ser. Por que o Senhor quer que eu seja diferente? É interessante que quando o homem se inclina para o mal e para a prática dos valores errados, o que ele gera é desesperança. E foi isto que gerou no coração de Deus quando ele olhou para o homem e viu que esse homem, no seu todo, estava inclinando-se para o
mal. E quando ele olha para isso, ele diz: não há esperança. Porque à medida que o tempo passa, o que hoje é ruim, amanhã vai estar pior. E se existe esperança, esta esperança existe a partir de Noé e da sua família, porque eles não se contaminaram nesse nível. Ou seja, ainda eles têm um bom comportamento e podem eles ainda influenciar uma nova geração para agir diferente desta. E o que Deus faz? Ele destrói toda uma geração e poupa uma família para dar continuidade ao seu projeto, porque aqueles que se desviaram para o mal, eles agora estavam promovendo desesperança e agora era necessário preservar a esperança, e a esperança só podia ser preservada a partir de Noé e a sua família. Em Gênesis capítulo 6, Deus observou que todo homem havia se desviado para o erro, a não ser Noé e sua família, gerando assim uma falta de esperança futura, não restando outra alternativa para Deus a não ser destruir toda uma geração. Quando nós olhamos, irmãos, para o mundo presente, este mundo que eu e você estamos vivendo, nós estamos percebendo de uma forma clara que os homens têm se inclinado ao mal, ao pecado. As pessoas têm deixado os bons princípios e os bons valores. O que nós podemos observar nos nossos dias é aquilo que a palavra de Deus diz, que filhos se levantariam contra os pais, pais se levantariam contra os filhos, não haveria pessoas de bem, mas os homens estariam se inclinando à imoralidade, os homens estariam se inclinando a toda sorte de prática pecaminosa, se distanciando de Deus. E nós olhamos para a sociedade de hoje e podemos ver esta manifestação e esses traços. Agora, ao olharmos isso, eu quero chamar a sua atenção para isso, ao observarmos isto é um claro sinal ou uma clara evidência de que Jesus está voltando. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso, e é fato. Mas eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus, ela tem limite. Chega um momento onde Deus não suporta mais. Chega um momento onde Deus não aguenta mais. E a Bíblia profetiza para os últimos dias desse mundo, que haverá um dia que Deus não suportará mais, Ele vai olhar para a humanidade e vai ver que todo homem está se inclinando ao mal, e não vai restar a Ele a outra alternativa a não ser intervir com juízo. E isso está claramente declarado na palavra de Deus através da profecia escatológica da grande tribulação que há de vir sobre a terra. E por que Deus vai fazer isso? Porque o nível de contaminação chegou a um ponto insuportável. Deus não aguenta mais. Ou seja, não há mais esperança, porque os homens de bem deixaram de existir. Isto causou a destruição da geração de Noé. E qual foi a causa? Os homens de bem deixaram de existir. E porque os homens de bem deixaram de existir, não há mais esperança. E o que deve se realizar é juízo imediato. O que eu quero dizer com isso nesta noite é que Deus nos tem chamado para sermos boas referências para este mundo. Mas se nós não formos as referências que nós precisamos ser, a nossa atitude está contribuindo para a desesperança. Por isso, a primeira coisa importante que nós devemos lembrar é que uma boa referência se opõe ao mau exemplo.
Se você abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19, olha o que a Bíblia diz. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo, escrevendo a Filipenses, está dizendo o seguinte: olhem para nós, e não olhem para eles, porque o que eles fazem é reprovado. O que eles estão fazendo vai levá-los à destruição. Não sigam o exemplo deles, sigam os nossos exemplos, os exemplos dos apóstolos, daqueles que estão comprometidos com Deus, com a sua palavra e com a verdade. Parece-nos uma mensagem muito interessante, mas vamos fazer uma reflexão sobre isso. Eu quero que você pense agora, se você tivesse uma oportunidade para relacionar em uma folha, quais as pessoas que você colocaria o nome delas ali dizendo, eu gostaria de ser como aquela pessoa? Eu não estou dizendo que você vai estar olhando para algumas das virtudes de uma pessoa em contraposto ou em oposição àqueles defeitos que ela tem. Porque a gente tem essa mania de colocar na balança boas obras e más obras, e se ela tem mais boas obras, ela é boa, e as boas obras compensam as más. Não é. Eu estou falando para você. Pensa numa pessoa que você olha para ela e diz, eu gostaria de ser como ela. Eu gostaria de tratar os problemas como ela trata os problemas. Eu gostaria de ter um amor na prática como eu vejo o amor nessa pessoa. Eu gostaria de viver a fé cristã como eu vejo esta pessoa vivendo a fé cristã. Eu gostaria de pregar a palavra de Deus com tanta autoridade e com conhecimento e com vida como eu vejo esta pessoa pregando. Se você pudesse relacionar agora, quantos nomes surgiriam na sua mente de pessoas que você admira ao ponto de desejar imitá-las? São muitas? Talvez nós vamos nos surpreender e chegarmos a afirmar, não vem ninguém na minha mente com esse perfil. E sabe, irmãos, isto é preocupante, porque quando nós não temos boas referências, nós perdemos o ânimo de sermos o que precisamos ser. Porque quando o homem pratica o que ele deve praticar e vive o que ele deve viver e goza das bênçãos de Deus, da presença de Deus na sua vida, isso faz com que pessoas se sintam estimuladas a também servirem a Deus desta forma. Mas quando as pessoas não têm chegado a esta condição, ou seja, têm procurado viver a Deus, mas de uma forma relaxada, as pessoas vão entender que ser cristão é desta forma e não da forma que deveria entender. Uma das coisas que tem destruído as igrejas no nosso presente momento não é que a palavra não tem poder para transformar, não é que a palavra não é suficiente para tratar e se relacionar com as necessidades do homem. Sabe o que está destruindo a igreja no presente século? A ausência de boas referências. Muitas pessoas estão desestimuladas na fé nos nossos dias. E sabe quem são os instrumentos para esse desestímulo na fé? São pessoas que estavam sentados ao seu lado nos cultos e nos templos. E quando as pessoas que estão junto conosco deixam de ser aquilo que elas devem ser, isto gera uma desesperança.
Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: existem pessoas que vivem diferente destas, e olha como elas vivem, e Deus está abençoando a vida dessas pessoas. Então vocês devem deixar de olhar para aquelas pessoas e devem olhar para nós, que somos essas pessoas comprometidas com Deus. Vocês não devem seguir essas pessoas, mas vocês devem nos seguir, porque nós estamos no caminho certo. Uma boa referência se opõe ao mau exemplo. Ou seja, muitas vezes nós queremos manifestar a nossa indignação em relação às práticas erradas dos outros, mas a forma de termos sucesso ou bons resultados com isso não está relacionada primariamente ou somente ao uso da palavra. Nós precisamos de, junto com a palavra, estarmos vivendo aquilo que nós pregamos. A Bíblia nos diz, o Senhor nos exortando acerca disso, Ele diz que muitos de nós queremos tirar os argueiros dos olhos dos nossos irmãos. Mas é interessante o que Jesus diz sobre isso. Ele diz: antes de você tirar o argueiro do olho do seu irmão, você deve tirar a trave que está no seu olho. Para que depois que você tire a trave do seu olho, então você vai ter a autoridade para exortar e ensinar aquela pessoa a como viver de uma forma diferente. Em outras palavras, o que Jesus está nos propondo é que a esperança é gerada a partir do comportamento correto e não necessariamente através da pregação eloquente. Ou seja, eu posso, como ministro de Deus, pregar sobre qualquer parte da palavra de Deus e te exortar sobre ela. Mas para que eu possa ter eficácia na palavra pregada, você precisa ver em mim a prática desta palavra. Ou seja, eu não posso chegar para o meu filho e exortá-lo dizendo: filho, você não deve fumar, porque fumar é prejudicial à saúde, porque fumar, e se eu ver você fumando, você vai apanhar. E se ele olha para você e você fuma, que autoridade você tem para exortá-lo? Por outro lado, quando eu faço aquilo que eu estou pedindo para os outros não fazerem, a minha atitude, ao invés de estimulá-los à esperança, estimula a desesperança, porque ele diz: se nem ele consegue, eu vou conseguir. Observa que a ausência de prática correta causa desesperança. Muitos mocinhos, eles estão sendo desestimulados à desesperança, principalmente na área de casamento. Quantas crianças que em convívio com o marido, com o pai e com a mãe, ouvem esta frase: homem nenhum presta, mulher é tudo igual, a maldita hora que eu fui casar, eu devia estar solteira, estaria bem melhor. Talvez você não consegue dimensionar o tamanho desta bomba que você está jogando no coração daquela criança, daquele jovem. Sabe o que você está produzindo na mente daquela criança, daquele jovem? É uma oposição ao casamento. Um pensamento ruim quanto à instituição matrimonial. Se hoje nós podemos olhar à nossa volta, nós vemos que o número de divórcio tem realmente crescido muito.
E nós vivemos uma geração que ela não acredita muito no matrimônio, e se acredita desta forma: a gente casa, se não dá certo a gente divorcia. Por que essas pessoas se comportam desta forma? Olha lá atrás, e houve uma grande campanha pelos casados de desestimular na mente daqueles jovens o sentimento de uma visão bonita sobre o matrimônio. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente ainda brincava de casinha, e toda menina queria fazer comidinha, lembra aquele negócio? Queria fazer comidinha, o homem queria trabalhar, a gente brincava de casinha. Hoje não pode brincar de casinha, porque esse negócio é brincadeira, né? Não é muito sadia. Então, mas naquele tempo a gente brincava, o homem ia trabalhar, brincar, a esposa lá na casinha fazendo a comida, limpando a casa. Aquilo era uma visão que ela recebia dos seus pais. Através dos seus pais, eles eram estimulados a ver o casamento como algo bonito. Agora, pergunta para a criança de hoje se ela quer brincar de fazer comidinha, de arrumar casa, de limpar casa. Ela não gosta muito disso, porque ela está aprendendo que isso não é serviço para a mulher, que esta não é uma boa coisa, é que ela deve buscar a sua independência. Nós estamos produzindo na mente das nossas crianças um desestímulo à visão do matrimônio. Então, quando nós deixamos de praticar o que a Bíblia diz que nós devemos praticar, nós geramos desesperança. E por isso, irmãos, através da nossa boa atitude, demonstramos o nosso inconformismo aos valores errados. Ou seja, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. E não conformar não está limitado ao princípio de pregar contra, mas não se conformar está relacionado ao fato de agir de uma forma diferente. Se nós protestamos contra o erro, devemos demonstrar através de nossas vidas que nós protestamos não só com nossas palavras, mas também com nossas atitudes. Quando você trata e quando você se relaciona com as suas crises emocionais usando palavras torpes, as pessoas que estão à sua volta vão entender o quê? Que não existe forma diferente de resolver problemas de conflitos sem usar palavras torpes. Você entende isso? Tem que xingar, porque desta forma a gente consegue se aliviar. E onde estão as pessoas que conseguem resolver os seus conflitos sem usarem as palavras torpes? Onde elas estão? Porque elas precisam surgir para que através delas nós possamos ver que há esperança de termos solução para os problemas, agindo de uma forma diferente do que as pessoas do mundo agem. Mas quando nós não agimos dessa forma, tem surgido no meio cristão uma frase: eu sou crente, mas eu sou humano. O que a pessoa quer dizer com isso? Que apesar de ser crente, eu ajo como qualquer outra pessoa. Quando as pessoas do mundo ficam nervosas, como elas fazem? Elas xingam, elas brigam, elas berram. Então eu sou humano, como elas, eu faço assim também. Sabe o que você está dizendo com isso? Que não há esperança para sermos diferentes delas. Nós temos que nos conformar e aceitarmos essas limitações. Mas Paulo, que ele está dizendo a Filipos, ele diz: este não é o exemplo a ser seguido, deve ter exemplo de outras pessoas que devem ser observados. Mas se não existirem essas pessoas que podem ser observadas, sabe o que restará para Deus? Destruir o mundo. Porque o mundo vai ser destruído quando não houver pessoas que pratiquem o bem, ou quando o número destas pessoas chegarem ao nível que, se ele não agir
poupando a Noé e sua família, até Noé e sua família serão contaminados. Então Deus necessitará de arrebatar a sua igreja para poupá-la da situação que está sobre a terra, para que ele possa agir corrigindo o povo e novamente trazer esta igreja novamente para um outro ambiente, para um recomeço no milênio. Uma boa referência preserva os bons valores. Efésios capítulo 5, é interessante nós pensarmos nesse texto, e nos versículos de número 1 a 14, e o texto é longo, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia e lesse comigo. Ele começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É interessante pensarmos sobre isso. Paulo faz uma exortação à igreja de Efésios, ou de Éfeso, dizendo o seguinte: irmãos, nós somos chamados a sermos diferentes daquelas pessoas do mundo. Ele não está falando simplesmente, irmãos, em alguns aspectos que estão relacionados a uma aparência, mas ele está falando sobre algo que está relacionado a comportamento, a atitude, a forma como nós reagimos às pressões que estão à nossa volta. Ele está dizendo: nós somos diferentes e devemos ser diferentes. E ele acrescenta isso: sede imitadores de Deus. Nós temos que imitar Cristo e não imitar estas pessoas. Ou seja, nós temos que ser uma boa referência, porque sendo boa referência nós preservamos os valores. Irmãos, a igreja tem uma grande responsabilidade nesse momento que nós vivemos, de pressão. A igreja está pressionada a rever os seus valores morais. A igreja está pressionada a rever os seus valores sociais. A igreja está pressionada a rever os seus dogmas. A igreja está pressionada a isso. E se você observar algumas coisas, eu vou só dar uma referência para você entender. A lei, eu vou usar só um exemplo, a lei que aprova o casamento de homossexuais, a caracterização como crime, a discriminação quanto a essas pessoas, ela ainda não foi aprovada. Por quê? Porque existe um grande grupo, um grande número de pessoas
que se opõem a isso. E porque há um grande número de pessoas que se opõem a isso, não existe ambiente para que esta lei seja aprovada. Qual tem sido o trabalho e a estratégia de Satanás? É tornar essa prática pecaminosa normal, natural e comum. Ou seja, a mídia tem incentivado as pessoas a assumirem aquilo que pensam, aquilo que acreditam, para que, ao você andar na rua, você vai ver essas pessoas. Ao você ir para o shopping center, você vai ver essas pessoas. Ao você ligar a televisão, você vai ver essas pessoas. Ao você ligar o rádio, você vai ouvir essas pessoas. Por onde você andar, você vai ver essas pessoas. Até o ponto que você vai chegar a um ponto e vai dizer assim: isto é normal e comum, está em todos os lugares. Logo, por que não termos a lei? E nós vamos claramente entender o que? Quando o número de pessoas que apoiam esta prática for maior do que o número de pessoas que rejeitam esta prática, o que vai acontecer é que a prática vai ser oficializada. O que isso nos mostra de uma forma muito simples. Quando o cristão que é chamado para defender os valores cristãos e morais instituídos por Deus, deixarem de ser aquilo que eles devem ser, deixarem de influenciar aonde eles precisam influenciar, deixarem de dizer o que eles precisam dizer, ou seja, quando eles se silenciarem, deixarem de ser referência, o que vai acontecer é que o domínio das trevas vai prevalecer. Talvez você não saiba o poder que nós temos nessa área de preservação dos valores. Ou seja, a Igreja de Deus é conclamada por Jesus Cristo a fazer oposição no mundo em relação àquilo que é contrário a Deus. Mas o que a Bíblia nos alerta é que nós não devemos deixar de falar. Porque existe uma coisa muito interessante de nós pensarmos. O mal se prolifera quando aqueles que sabem o bem se calam. O mal domina a sociedade quando nós que sabemos fazer o bem nos calamos e nos rendemos à prática do erro. Hoje a igreja tem tido uma grande dificuldade em se opor ao divórcio. Eu não estou aqui condenando pessoas que viveram situações, não é pessoal isso. Eu só quero que vocês entendam. Mas sabe por que a igreja está tendo dificuldade? Porque ela tem arrebanhado um grande número de pessoas que têm feito uso desta prática. Então, diante deste quadro, ela fica como que inoperante. Ou ela tem que se calar, porque senão ela vai arrumar problema com as pessoas. E quero aqui frisar, se você experimentou uma situação difícil como essa, não está aqui um pastor te condenando por isso. Eu estou simplesmente dizendo que quando nós não enfrentamos as coisas da forma que precisamos enfrentar e cedemos muitas vezes às pressões à nossa volta, nós criamos desesperança. Sabe o que é desesperança? Se ele não conseguiu, eu também não vou conseguir. Se ele não alcançou vitória nessa área, eu também não vou conseguir vitória. Então, a igreja é conclamada a lutar para a preservação da esperança. Agora, existem fatos isolados que vão acontecer que fogem ao nosso controle. E eu nem estou me referindo a estes, mas eu estou me referindo a uma atitude de complacência e aceitação passiva. Eu lembro que muitas senhoras que eu conheci na minha vida, algumas delas afirmaram algumas coisas para mim. E muitas delas eu ouvi isso. Eu preservei o meu matrimônio porque eu não queria ser um mau exemplo para os meus filhos.
eu suportei tudo que eu tinha que suportar para que eu não causasse desesperança no coração das pessoas que estavam à minha volta. Mas hoje, nos nossos dias, as coisas necessariamente não caminham para esse lado. Ser luz, irmãos, e sal é mais que uma obrigação, é uma necessidade. Quando a Bíblia diz que você deve ser luz, referência para este mundo, quando a Bíblia diz que você deve ser sal, um elemento de preservação para este mundo, a Bíblia não está dizendo simplesmente que isto é uma obrigação, isto é uma necessidade. Porque se nós deixarmos de sermos luz e deixarmos de sermos sal, nós vamos estar gerando desesperança. Quando nós não conseguimos controlar nossas emoções, quando nós não conseguimos controlar nossos temperamentos, quando nós não conseguimos controlar nossos instintos, nós estamos gerando desesperança. Não tem jeito, eu sou assim mesmo, porque eu não vejo ninguém que tem conseguido ser feliz ou vencer ou triunfar sobre isso. Irmãos, e uma das coisas muito interessantes, Dona Linda, Pastor Thomas estão aqui, irmão Val, outras pessoas que são muito mais experientes do que eu. Eles acompanharam um pouco da história do cristianismo. Mas se nós olharmos para 50 anos atrás, para 60, 70 anos atrás, onde estava a força do cristianismo? Lógico, no poder do Espírito Santo de Deus, sempre esteve. Mas eu não estou me referindo a isso. A força do cristianismo estava no testemunho de transformação que os crentes podiam dar para aquelas pessoas que ainda precisavam de transformação. O que era muito comum nos meus dias de jovem, eu ouvia muitas pessoas chegarem na igreja e testemunharem, dizendo assim: olha irmãos, eu era um viciado, olha irmãos, eu era imoral, olha irmãos, eu era um ladrão, olha irmãos, eu vivia desta forma, olha irmãos, eu vivia desta outra forma, mas hoje Deus me transformou, eu sou um homem diferente, eu sou uma pessoa diferente. E sabe o que fazia isso? Pessoas crendo através do testemunho dessa pessoa, elas acreditavam que para elas haviam também esperança. Mas hoje as mensagens são assim: não tem jeito, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos carnais, nós não conseguimos dominar, mas a graça de Deus, que é maravilhosa, ela vai fazer com que nós nos tornemos aceitáveis para o Senhor, mesmo que nós tenhamos que viver da forma que estamos vivendo. Isso não é esperança. Isto é, na realidade, é uma forma de amenizar a nossa consciência e não amenizar a ira de Deus contra o pecado. Porque a forma de vivermos e de testemunharmos de forma eficaz é testemunhando transformação e libertação. Porque isto é a maior obra que Deus pode fazer na vida de um homem. É o maior milagre. Porque esta esperança é que as pessoas estão buscando, irmãos. É desta esperança que as pessoas querem ouvir. E é desta esperança que as pessoas querem ver. É interessante, se você ler e se você ouvir os programas de televisão, o que é mais usado nos programas de televisão dos nossos dias? Testemunhos. Não é verdade? Você observou? Vem aqui, irmão, conte a benção. Olha, eu estava assim, e isto. Por que eles usam aquilo? Eu estava conversando com uma pessoa sobre uma dessas religiões, que ela pertenceu durante anos, foi obreiro em uma dessas religiões. Eu disse para elas: aquilo que nós vemos lá no canal de televisão é aquilo que é a verdade do dia a dia da vida da igreja? Falou: não. No dia a dia, há muitas outras coisas que nós somos obrigados e há muitas outras coisas que nós temos que fazer. Ali é simplesmente uma forma que eles usam para trazer novos membros à igreja. Por que, irmãos? Porque nós somos, por natureza, pessoas com
síndromes de Tomé. Nós precisamos ver. E o diabo explora isso. Tanto é que a Bíblia profetiza para os últimos dias de que uma das coisas que mais o diabo vai usar serão sinais e maravilhas. Porque as pessoas são estimuladas a crer através daquilo que elas podem ver. Agora, quando nós não temos um testemunho de pessoas realmente transformadas e libertas, as pessoas estão esperando que elas existam, e quando elas não existem, muitas vezes o inimigo de nossas almas faz com que pessoas sejam transformadas a este modelo, para que gerem no coração dessas pessoas uma esperança fraudulenta às vezes, contaminadas outras vezes, mas muitas vezes nós que temos conhecido a palavra como poucos têm conhecido, nós que temos tido o privilégio de aprender da palavra como poucos têm tido o privilégio, muitas vezes nós nos limitamos à letra e impedimos que esta verdade seja vista através de nossas vidas. E isso faz com que surja desesperança. Uma boa referência, irmãos, gera um bom exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versos de número 16 e 17, a Bíblia diz o quê? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. É interessante que a igreja de Coríntios estava sofrendo um grande problema. Eles estavam tendo um comportamento totalmente equivocado, errado e contrário à palavra de Deus. Paulo, ele usa uma palavra aqui muito interessante. Ele diz assim: o que vocês estão fazendo é errado. Olhe para o que eu estou fazendo e para que Timóteo, aquele que eu tenho ensinado, para o que nós temos feito, e veja que vocês estão errados. Ele não está dizendo simplesmente: meus amados, a Bíblia ensina de uma forma diferente. O que vocês estão fazendo é contrário à palavra de Deus, e vocês estão errados e devem se arrepender. Ele não faz isso, ele diz: olhe para mim e veja que eu ajo diferente disso. E os que agem desta forma estão errados. Eu sou imitador de Cristo. Cristo não faria desta forma. Olhe para como eu faço e faça assim também. Agora o problema, já pensou uma pessoa com essa autoridade aqui? Seria uma bênção, não seria? Ah, seria uma bênção. Porque ela geraria esperança. Em outras palavras, nós estamos precisando, irmãos, dessas pessoas que digam: irmãos, Deus tem me abençoado e eu não preciso me render a estas formas pecaminosas, a essas atitudes erradas. Eu tenho sido vitorioso, seguindo os princípios sagrados e deixando de viver as coisas que o velho homem me impunha. Eu sou um liberto e Deus me tem abençoado e Deus me tem feito triunfar em cada aspecto da minha vida. Mas muitas vezes o diabo tem nos calado e o pecado nos tem calado. E os nossos discursos muitas vezes se limitam: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. E às vezes nós limitamos nossa autoridade à nossa posição. Ou eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Não importa se eu sou errado, eu sou seu pai. Não importa se eu faço uma coisa diferente do que eu estou pedindo para você, eu sou o seu pai. Nós nos esquecemos de uma coisa muito importante, meus irmãos. Nossa autoridade não está só na posição que nós temos, mas a nossa autoridade está no que nós somos. Se eu posso amar da forma que Deus quer que eu ame,
eu posso exortar você a amar desta forma. Mas se eu não posso amar da forma que eu devo amar, eu não posso pregar ou exortar a que você ame. O que eu quero chamar a sua atenção é sobre isso. Nós temos que ser mais do que pregadores da verdade. Nós temos que ser pessoas que vivam a verdade. Porque nisto está a nossa força. Nisto está a nossa relevância. Nisto está a esperança. Irmãos, nós não somos inocentes por causa do ambiente que temos no mundo, porém somos culpados quando não exalamos o bom perfume de Cristo no ambiente em que vivemos. Sabe o que o mundo diz hoje? Que ser crente, ou ser católico, ou ser isto, ou ser aquilo, é tudo igual. É tudo igual. Tudo é igual. Pastor é tudo igual, crente é tudo igual, batista é tudo igual. O que eles estão dizendo com isso? Não há ninguém que possa falar alguma coisa. Porque é tudo farinha do mesmo saco. Desculpa eu usar essa expressão, mas é o que está lá fora, irmãos. É como o mundo está vendo a igreja de Deus. Eu lembro de uma situação assim, que uma pessoa chegou para outra e disse, ela estava fazendo alguma coisa errada, estava hostilizando uma outra pessoa, e ela disse assim, você não é crente? Ela virou para ele e disse, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Eu acho interessante isso, né? Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. O que ele está dizendo? Olha, eles dizem lá que a gente deve amar e que a gente deve suportar, mas isso é só discurso. Nós somos humanos e isso não vai acontecer de forma prática na vida de ninguém. Isso traz o quê? Desesperança. Não há esperança. Uma boa referência para gerar esperança é o que Deus quer de nós. E eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 6, versículos de número 12 a 15. Hebreus capítulo 6, versos 12 a 15. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Por que eu estou lendo esse texto? Sabe o que a Bíblia está falando? Ela está dizendo assim, irmão Walter, eu sei que você tem vivido muitos problemas e que tem enfrentado muitas dificuldades, mas eu quero mostrar para você, olhe para Abraão. Abraão também teve que enfrentar muitas dificuldades e adversidades, mas sabe o que ele fez? Ele confiou no Senhor, ele creu no Senhor, ele se entregou ao Senhor, e sabe, a Bíblia está registrando a sua história, e sabe o que aconteceu com Abraão? Se cumpriu na vida de Abraão as promessas do Senhor, porque ele confiou nessas promessas. Ele está dizendo, faça como Abraão fez, e você vai ter igual vitória. Em outras palavras, Deus quer, irmãos, dos nossos dias, que surjam outras pessoas como Abraão, para que também pessoas possam dizer da mesma forma, faça como o João, façam como a Maria, façam como o Joaquim, façam como a Joana, façam como a Maria. Eles confiaram, eles temeram ao Senhor e eles triunfaram. Por isso, siga o exemplo deles, porque assim vocês vão triunfar como eles triunfaram. Amados, eu quero afirmar, não há vitória fora da vontade do Senhor. Não há vitória fora daquilo que nos propõe a palavra do Senhor. Porque toda a forma que as pessoas idealizam vitória fora desse princípio é mentira. Nós podemos desafiar, não por orgulho, a desafiar qualquer pessoa
em qualquer lugar do mundo a dizer: eu tenho me rebelado contra Deus, eu tenho rejeitado os seus princípios, eu tenho enveredado por outros caminhos, eu tenho crido em outras coisas, e eu sou feliz, eu sou realizado, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa realizada e plena. Não tem. Não tem. Não porque Deus provoca que ela seja assim, mas porque os caminhos dela não levam a isso. Mas se o homem temer ao Senhor ao ponto de reconhecê-lo em todos os seus caminhos, esse homem vai ser bem-sucedido, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ser este homem, esta mulher, porque se nós não formos este homem e esta mulher que Deus quer que nós sejamos, nós estamos, ao invés de gerar esperança, nós estamos gerando desesperança. Ou seja, pessoas ao nos olharem como cristãos, como frequentadores de igreja, como aqueles que saem com a Bíblia na mão, como aqueles que oram, como aqueles que leem a Bíblia, quando eles veem em nós esse comportamento e olhem para o nosso estilo de vida, é tão pior ou igual a que eles têm vivido, eles não têm esperança. Você pode ter o melhor folheto evangelístico, você pode ter a palavra mais sábia, o discurso mais eloquente, mas a sua vida vai provar ao contrário do que aquilo que você prega. A esperança surge a partir da prática. Quando não há prática, não há esperança. Sabe por que Deus destruiu a geração de Noé? Por quê? Você sabe por quê? Porque não existia prática. O homem se inclinou ao mal, passou a praticar coisas horrendas, e desta forma Deus olhou para o homem e disse: não há esperança, porque todos se inclinaram ao mal. Não há aquele que busque o bem, nenhum sequer. Todos eles têm se desviado. E com isso Deus falou: tenho que destruir, porque faltam homens de bem, e por isso não há sentido na existência humana. Irmãos, como boas referências nós trazemos esperança, nos opomos à má referência, preservamos os valores morais, nos tornamos um exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Paulo exorta ao jovem Timóteo em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo diz: você é muito novo, Timóteo, mas Deus te deu um ministério. Use esse ministério testemunhando com a sua vida, mostrando para as pessoas quem você é. Ele não está falando: pregue com eloquência, Timóteo. Timóteo, use as palavras melhores e mais bonitas. Ele está dizendo: Timóteo, viva aquilo que você prega e você vai ter um ministério poderoso sobre a face da terra. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós hoje. Ele não está dizendo: entra numa escola de português, aprende a fazer discursos bonitos. Ele está dizendo simplesmente: pregue o que você acredita, pregue aquilo que a palavra de Deus está ensinando, mas pregue com a sua vida, e você vai ter um ministério glorioso e frutífero, porque é isto que produz esperança no coração das pessoas. É quando o perdido pode olhar para você que foi ontem perdido, mas hoje é transformado, e quando ele vê transformação na sua vida, ele pode pensar: há esperança, há esperança. E por isso o nosso Deus é um Deus de esperança. Sabe por quê? Porque nós olhamos na história e podemos observar que as pessoas que creram nele puderam ter uma vida transformada e liberta. Conhecimento sem vida, irmão, é hipocrisia. Vida sem conhecimento é utopia. Se queremos realizar a obra que Deus nos tem confiado, temos que ministrar, além do conhecimento teológico, nosso testemunho de vida. E isso não se aplica somente à área ministerial. Para bons filhos,
é importante o exemplo de um bom pai. Para uma sociedade mais justa, precisamos de homens que pratiquem a justiça. Justiça social não é feita por leis. Justiça moral não é preservada por lei. Justiça social ou moral é preservada com atitude. Não pensa você que porque não temos uma lei que autoriza a união de homossexuais, que nós estamos preservados. Porque eles estão se unindo, um atrás do outro, mesmo sem lei. A lei é só um reconhecimento social para uma prática comum. A única forma de ficarmos livres da iniquidade é se deixarmos de praticar a iniquidade. Mas eu quero dizer para você, encerrando essa reflexão: enquanto houver homens justos que pratiquem o bem, existirá esperança. Esperança que vem através do testemunho destas pessoas. Porque através destas pessoas, pessoas poderão olharem para ela e ver que elas podem ser mudadas como aquelas foram mudadas. Mas quando essas pessoas deixarem de existir, quando pessoas corretas deixarem de existir, quando pessoas honestas deixarem de existir, quando pessoas equilibradas deixarem de existir, quando pessoas corretas deixarem de existir, o que restará a Deus será somente uma coisa: juízo de destruição. Porque através deste quadro não vai haver mais esperança. Você é responsável pela manifestação da esperança. Porque se Deus promete transformar o homem vil em um homem santo, a forma das pessoas perceberem isto deveria ser olhando para você. Mas quando elas não podem ver isso em você, elas não creem naquilo que eu estou pregando. Entende isso? Nós somos responsáveis pela manutenção da esperança. Se você não puder pregar com a sua vida isso, eu quero dizer para você nessa noite: nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Porque se Deus não pode contar conosco, vai contar com quem? Se Deus não pode usar nossas vidas como exemplo, qual vida Ele vai usar? Por isso eu quero exortar você em nome do Senhor Jesus nessa noite. Você deve ser mais do que um crente nominal. Você deve ser um cristão real. Você deve ser um cristão de atitude, de comportamento, na forma de falar, na forma de agir. Não que você tem poder para isso, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor, que está em você, tem o poder de te libertar de todo o mal e fazer surgir, através do comportamento, a nova criatura que o Senhor, através do seu Espírito, fez nascer em você. Você é uma nova criatura, porque você crê em Jesus Cristo e reconheceu Ele como Salvador da sua vida. Então você não deve mais ter a prática do velho homem. Você é uma nova criatura e deve viver como tal. Abaixe sua cabeça, vamos orar e vamos falar com Deus. Deus, nessa noite nós fomos trazidos à tua casa, porque o Senhor quer nos dizer nessa noite que o Senhor gostaria que houvesse esperança ainda para algumas pessoas no mundo, mas que esta esperança, para ser alimentada, ela precisa ser testemunhada através de nossas vidas. Talvez existam pessoas aqui, Senhor, que têm o nome de cristão, mas não têm vivido como um cristão. E o Senhor os tem chamado a ser o cristão que o Senhor
através da sua palavra, disse que a salvação operaria na vida dessa pessoa. Pai, quantos de nós estão sendo exemplos de desesperança, mostrando às pessoas à nossa volta que eles não vão conseguir mudar, porque nós não temos conseguido. Mas, Pai, eu sei que o Senhor pode libertar-nos nesta noite. O Senhor pode tirar de nós todo este mal que tem impedido o verdadeiro testemunho de Cristo através de nossas vidas. Pai, palavras torpes que têm saído de nossa boca, eu creio que nós não fomos criados para isso. O Senhor quer que nós retornemos ao princípio e ao propósito que o Senhor teve ao nos criar, para o teu louvor e para a tua glória. Mas nós não temos sido assim, Senhor. Nessa noite, nós viemos diante do Senhor pedir perdão para aquilo que temos deixado de ser e pedindo graça para aquilo que precisamos ser. Age nos nossos corações nesta noite, Senhor, e faz-nos entender claramente aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Pai, quantas pessoas estão aqui que precisam ser referência para os seus filhos, que precisam ser referência para as suas famílias, que precisam ser referência para os seus vizinhos, para o mundo à sua volta, para o lugar onde estudam, para o lugar onde trabalham. O Senhor quer que eles sejam semeadores de esperança, mas eles têm muitas vezes sido instrumentos de desestímulo à esperança. Mas hoje o Senhor quer reverter isso, e o Senhor quer realmente que nós possamos ter um testemunho real da presença do Senhor nas nossas vidas, operando através de nossas obras aquela transformação que o Senhor operou em nós. Se Deus tem tocado, os olhos estão fechados, a cabeça está curvada, Deus te fez entender nessa noite que você não tem sido o que Ele quer que você seja. Você não tem sido um homem, uma mulher de Deus, não tem tido um testemunho cristão. Mas Deus quer perdoar, Deus quer te dar graça, Deus quer te fortalecer, Deus quer te abençoar, Deus quer caminhar com você, se você estabelece nesta noite, diante de Deus, o propósito de ser o que Deus quer que você seja. Mas sem Deus é impossível. Sem a salvação em Cristo Jesus é impossível. Então o primeiro passo que nós devemos ter é nos arrepender do nosso pecado e nos entregarmos a Deus. E Deus vai operar aquilo que Ele disse que vai operar. Mas você quer sair daqui diferente do que entrou, comprometido com Deus, com a sua palavra, a ser comprometido em ser aquilo que Deus quer que você seja. Você quer pedir a força de Deus nessa noite para que você refreie a sua língua, para que você tenha domínio sobre os seus pensamentos, para que você tenha domínio sobre as suas ações através do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero chamar a você, convidar a você a levantar a sua mão e dizer: pastor, ore por mim. Deus tem tocado no meu coração para que eu seja uma pessoa diferente do que eu tenho sido. Levante a sua mão e eu quero orar com você. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus tem tocado no meu coração e tem me feito entender que eu não tenho gerado esperança, mas eu quero gerar esperança no coração das pessoas que estão à minha volta, olhando para mim, para que elas possam perceber que o Senhor tem poder para transformar e libertar. Levante a sua mão. Deus quer abençoar você nesta noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por aquilo que ela pode operar nos nossos corações. Eu sei que o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos exorta, porque o Senhor quer que nós sejamos aquilo que por propósito o Senhor teve quando nos criou. Nos leva para esta posição, Senhor, de luz diante das trevas, de sal diante desse mundo. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe. Amém.